Jeremias, livro de Jeremias, capítulo de número 12. Deixa ele guardadinho aí, porque eu vou ler outros textos, mas a gente vai chegar aí em Jeremias, no capítulo 12 já já. Mas o tema da mensagem de hoje é correndo com cavalos. É o texto de Jeremias, capítulo 12, verso 5. Quando Deus diz a Jeremias: Jeremias, se você se cansa com os que vão a pé, como você vai aguentar correr com os cavalos? E eu estou lendo Jeremias já há alguns dias, e li o resumo de um livro do Eugene Peterson, que fala sobre o livro de Jeremias. Eu acho que a gente vai conseguir pensar um pouco sobre isso. E nesse tempo de pandemia, o que a gente muito viu foram lives. Não sei se você já cansou de assistir lives, já cansou de assistir lives e mais lives. Agora estava tendo uma live sobre Nordeste pela Vida, só com um cantor nordestino, muito boa. Mas a era da internet, a era da pós-modernidade, veio para valorizar, ou veio para revelar o quanto o homem está centrado em si, o quanto o ego do ser humano necessita de valorização. O quanto o ser humano em si precisa ser valorizado. E as redes sociais estão aí para isso, né? Agora os tutoriais de maquiagem, de atividade do dia a dia, de mostrar como que a casa é, como que a família é, como que a pessoa se relaciona com a esposa. Então todo mundo de alguma forma está arrumando um jeito de atrair um público. Humor, tem diversas coisas. E por muitas vezes isso é focado na sua figura pessoal, na busca pelo reconhecimento. O Instagram até outro dia era liberado ver quantas curtidas tinha, e agora é difícil acreditar que o Instagram fez isso porque estava valorizando a humanidade. Mas, de alguma forma, ele está ali falando sobre essa importância, a rede social está ali falando sobre essa importância de você aparecer, de você ser bem visto. A gente trabalha para ser bem visto, né? Nós fazemos os nossos cultos aqui, e com todas as dificuldades, a gente ainda tenta fazer alguma coisa que fique bem legal, que fique bom para a pessoa assistir. Mas quando a gente olha para a humanidade em si, a gente ainda sofre porque o trivial, aquilo que é muito sem valor, ainda é uma coisa muito importante. A gente ainda está muito focado naquilo que é muito importante. A gente ainda está muito focado naquilo que de alguma forma vai nos elevar. A televisão, a internet ainda valoriza muito aquilo que está por cima. E Jeremias, conhecido como profeta chorão, viveu num mundo parecido, mas talvez com uma outra realidade. O mundo onde a busca pela justiça, por uma vida menos desigual, não era tão importante como hoje não é. Não dá ibope você discurso de justiça. O que dá ibope é aquilo que vai te alimentar. Os pastores coach estão na moda, com receitas prontas de como vencer o medo, como vencer na vida, como você conseguir correr com cavalos, tem de tudo. E qual que era a situação de Jeremias? O capítulo 11, versículo 18, ele diz assim: fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que estava fazendo. Eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Jeremias vai nos ensinar como viver acima
da mediocridade, como viver acima da necessidade de likes, como viver acima da necessidade de elogios. Jeremias vai nos chamar para um compromisso, como diz ainda o versículo 20 do capítulo 11, o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre ele, pois a ti expus a minha causa. Então Jeremias, a Bíblia diz que Deus o conhecia no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias diz que é muito novo. Só que mesmo assim Jeremias começa a pregar e ele descobre que o povo da cidade dele, o povo de Anatote, estava programando para matá-lo. Estava querendo destruir a vida dele. Porque era um tempo muito difícil e o povo de Israel vivia entre a perseguição e o exílio. Jeremias profetiza para pelo menos 3 reis, Joaquim, Jeoaquim e Zedequias. E Jeremias começa a dizer que vai dar tudo errado. Jeremias ia para o Instagram dele e dizia assim: olha, tá vendo isso aqui que vocês estão vendo? É farsa. Eles não vivem isso aqui no dia a dia. Não é a realidade da vida deles no dia a dia. Eles colocam aqui para parecer bem para vocês. Mas vocês não têm ideia quando a câmera desliga. Jeremias começa a falar sobre uma realidade de igreja que mostrava uma coisa, mas que era outra. E as redes sociais estão cheias disso, né? Jeremias vai aos portões do templo e aí ele começa a pregar um sermão fora do comum. Ele diz, capítulo 7, verso 4, não confies em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aí ele vai e dá um ataque nos sacerdotes. Capítulo 8, verso 11, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A galera ficou brava com ele. Tem um amigo meu que ele assiste de vez em quando as pregações. Ele diz assim, pô, não dá para assistir sua pregação. Não dá, ele faz graça. Diz assim, pô, você já chega dizendo logo que a campanha dos 12 dias de bênção não resolve. E eu fiz minha campanha lá, rapaz, e agora? Porque a gente começa a dizer para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Vai mudar a tua vida. Deus vai fazer um reboliço na tua vida. E você começa a se empolgar com isso. Jeremias diz assim, olha, cuidado com os sacerdotes que dizem para vocês paz, paz quando não há paz. Jeremias diz que as pessoas estavam no lugar certo no templo. As pessoas diziam as palavras corretas. O culto acontecia, mas elas não estavam certas. Elas não estavam com a vida correta. Eugene Peterson diz que ir à igreja e cantar hinos não te faz mais santo. Assim como ir a uma cocheira e relinchar não te faz um cavalo. Ele está dizendo para nós que o fato de termos uma vida religiosa não quer dizer muita coisa sobre nós. E Jeremias vai falar sobre isso. Jeremias começa a viver isso nas costas. Porque ele começa a profetizar para um povo que vivia de um jeito religioso. E a Bíblia está cheia de versículos assim. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Tinha um padrão religioso, roupas religiosas, mas as suas vidas estavam distantes. Viviam como vida de rede social. Viviam como nossos influenciadores. Eles acordavam e pensavam, precisamos fazer conteúdo. Mas hoje cheio de problema, não, a gente precisa, bota uma maquiagem aí. E vamos fazer conteúdo, vamos alimentar as pessoas, porque as pessoas precisam olhar para nós e ver que a gente está bem, está vendo? Olha a nossa casa, olha o nosso café, olha a nossa família. Mas quando desliga, quando dá o stop no vídeo, o mundo cai. E Jeremias vai dizer, gente, está tudo errado. Não demora muito para Jeremias perceber que a reforma, porque o povo começa a se empolgar, se você vai ler ali até o capítulo 11, o povo começa a se empolgar,
E Jeremias começa a perceber que a reforma aconteceu apenas exterior. O interno ainda estava destruído. Quantas pessoas, eu e você, não conhecemos que vivem suas vidas religiosas com uma mudança exterior fantástica. Eles não usam mais bermuda, agora é calça social. Eles não cortam mais o cabelo de um jeitinho bacana, é corte social, como o meu, corte bem social. Ele não faz mais um desenho na barba. Ela não usa mais uma maquiagem, nem um batom com uma cor mais forte. Não usa mais um brinco, porque agora ela é crente. Mas o seu interior continuava destruído, porque tinha sido uma mudança religiosa. E Jeremias começa a bater em cima disso. As mudanças exteriores tinham sido tremendas, mas o interior não era perceptível, não se via uma mudança interior. E que missão difícil, que missão impopular essa de Jeremias, de ser testemunha e ser uma testemunha incessante da hipocrisia do povo de Israel, da falta de transformação interior. E era num auge de um grande avivamento que acontecia lá, mas um avivamento falso. Jeremias foi um profeta nesse momento. Jeremias, em meio a tudo isso, correu o risco de sofrer aquilo que eu preguei semana passada, de se tornar mal com a maldade do outro. Porque Jeremias, mesmo sendo um profeta duro, rígido, dizendo que está tudo errado, gente. Vocês estão entrando na religião, mas Jesus não está entrando em vocês. Vocês estão vivendo padrões religiosos, mas não houve uma mudança que o Espírito Santo entrou em vocês. Olha a vida de vocês. Vocês continuam mau caráter, corruptos. Mudem suas formas de vida e não suas vestes. Só que em meio a tudo isso, um pouco mais à frente, Jeremias estava cansado, fatigado, debilitado, porque aquelas situações, a pressão, o povo dizendo, vamos matar ele, vamos matar esse cara, porque olha o que Deus está fazendo. E esse é o pior, né? Porque tudo aquilo acontecia em nome de Deus. E esse é o pior. Porque eles faziam em nome de Deus. E eles diziam, está vendo? Esse profeta é falso. Vamos matá-lo. Pelo menos a gente não ouve mais nada. E quando Jeremias está quase sem fôlego, quando Jeremias de alguma forma se sente caindo, ele vai atrás daquele que lhe deu o chamado profético. Ele vai atrás daquele que chamou ele no ventre da mãe dele. Ele vai atrás daquele que criou a sua trajetória. E quantas vezes não acontece isso com a gente? Porque a gente começa a ver essas realidades de internet, essas vidas frívolas, e a gente começa a pensar assim, caramba, e eu? Olha a minha situação. Olha o que está acontecendo comigo. E aí no capítulo 12, Jeremias vai até Deus. Olha o que Jeremias diz. Versículo 1. Jeremias começa a convidar Deus para discutir alguns pontos que incomodavam. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos dias, da nossa sinceridade na oração. Justo és, Senhor. Ele diz, olha, ele já começa dizendo, Senhor, tu és justo. Quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Jeremias abre o coração para Deus. E a história do profeta é uma história fantástica, porque ele diz, Senhor, quando eu entro contigo num pleito, o Senhor é justo.
mas eu quero falar com o Senhor sobre a sua forma de justiça. Jeremias queria falar com Deus como que a justiça de Deus estava acontecendo. Ele diz, olha, a gente precisa conversar um pouco sobre os seus juízos. Aí você vê o quanto que a perseguição abate Jeremias, quanto que os problemas abatem Jeremias. Mas Jeremias toma a primeira decisão correta, que é ir até Deus e rasgar o coração dele. E ele diz assim, por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Meu Deus! Ele diz, Senhor, o Senhor fez tudo. O Senhor plantou, o Senhor deu vida, o Senhor abençoou eles falam do Senhor, mas o coração deles está longe do Senhor. Versículo 3, mas tu, ó Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas, e o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Jeremias trata de abrir o jogo. Ele diz ao Senhor, a verdade é essa aqui, ó. Parece que o seu conceito de justiça, Senhor, não está muito certo. E eu não acredito que Jeremias duvidava disso. Mas ele estava falando para Deus o que o coração dele sentia. Versículo 4. Até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Jeremias começava a dizer que tudo ia dar errado, e o povo começava a avançar, e o povo parecia ser abençoado. E ele diz, Senhor, olha aí o que acontece com eles. Alguma coisa está errada. E ele revela com franqueza. Ele fala para Deus com franqueza, ele diz, Senhor, olha o que está acontecendo no meu íntimo. O meu interior está em conflito com o que eu falo e como as pessoas estão vivendo. E ele não aguenta, ele desabafa para Deus e diz, Senhor, eu estou cansado, não dou conta. E o que ele ouviu de Deus foi chocante. Versículo 5 diz, se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Outra tradução diz, se você correu com os homens e eles cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Olha a resposta de Deus. Deus, ele não descarta o sofrimento de Jeremias, mas ele questiona a reação de Jeremias diante do sofrimento. Eu não acredito que Deus está colocando situações na vida de Jeremias para poder ficar ensinando, vamos piorar a sua vida aqui, ou que Deus foi insensível. Mas Deus destaca a reação de Jeremias ao sofrimento. As forças e as energias é como se Deus dissesse, olha Jeremias, as suas energias ainda não atingiram o limite da sua capacidade. Não se preocupe, você pode ir mais do que você pensa, cara. Tenha paciência. Se você não está aguentando competir com o povo da sua casa, como que você vai correr com os cavalos? E eu vou te falar. Os cavalos que vieram para competir com Jeremias eram brutais. Eram brutais. Na época de Zedequias, lá para o capítulo 30,
Jeremias é colocado numa vala, Jeremias é alimentado com um pão por dia, e acaba o pão, e Jeremias vai lá para o rei e diz assim, pelo amor de Deus, eu vou morrer ali. E o rei diz, o que é que o Senhor diz para vocês, Jeremias? E Jeremias não se dobra. E como essa palavra de Deus para Jeremias fortaleceu ele. Porque eu lendo a história de Jeremias, eu disse, Senhor, eu nunca corri com cavalos. Jeremias correu com cavalos. Eu nunca corri com cavalos. Foi colocado numa cisterna 3 dias, o cara falou, Jeremias vai morrer lá. O profeta vai morrer lá. E ele dizia assim, olha, eu não vou. O Jeremias gostava dessa coisa de palpável. Ele coloca um negócio, não lembro o nome, que ele coloca no pescoço. E o rei vai lá e destrói. E ele diz assim, olha, isso aqui é como o jugo que vocês irão sofrer. E o rei vai lá e quebra o negócio de madeira, ele manda fazer um de ferro e diz, olha, Zedequias, tu que tu quebrou, Zedequias, o teu vai ser pior, porque tu vai morrer. E ele diz isso para o rei. Ele não ia com o rei para dizer, ô rei, é bom fazer aliança com o Senhor, viu? Eu sou evangélico e é importante ser parceiro do Senhor aqui. Jeremias era profeta de Deus. Ele não se alinhava com gente safada. Ele era duro em seus princípios. Deus disse para Jeremias, Jeremias, a vida está difícil. E quando a vida está difícil, o seu sentimento é desistir de primeira. No primeiro embate, você quer desistir? Não desista. Pode ser, eu acho que é meu carro. E eu posso lembrar para você, quando nós casamos, em 2006, no primeiro ano de casamento, sou baiano e a Liliane é amapaense. A amapaense faz mais filho que baiano, né? Mas no primeiro ano de casamento, eu já entrei logo a mulher, não teve conversa não. Estou animado, e a gente fez o primeiro filho, e eu acho que meu microfone está desligado. Ou está baixo, porque baixou. Pode ser que se baixou aqui, baixou aí também. Vou pegar o outro aqui. Só baixa esse aqui, Rodrigo, por favor. E eu desliguei o outro. Só baixa, acho que tem só que baixar. Baixou? E o nosso primeiro filho, logo de cara, a gente teve aumente mais um pouquinho. Nós perdemos o primeiro filho. E eu estava empolgado. Era o nosso primeiro trabalho missionário. Super empolgado. E de repente, fazendo ali, a gente passou aperreio no nosso primeiro ano de casamento. Dormimos num colchãozinho D33, solteiro, eu e Liliane. 1 ano. Pregando a palavra de Deus. Saía, eu vendia desinfetante, a Liliane vendia bolo, e a gente pregava e saía vendendo bolo para se sustentar. E o fruto do nosso trabalho era o filho. E com 5 meses a Liliane perdeu o primeiro filho. E a gente era muito novo, e foi uma loucura, e a relação com a família, porque era muito difícil você conseguir. A família Liliane morava aqui no Amapá, e eu estava na Bahia. Estava na Bahia, saindo, transicionando, uma bagunça. Terminou que eu vim para Macapá. Chegou em Macapá, me fizeram uma proposta, larga esse negócio de igreja. E eu estava como Jeremias, fatigado. Mas aquele dia a gente decidiu de que nós não iríamos parar, não é? Porque a tendência naquela vez era parar. A Liliane teve que ficar no processo para ficar na curetagem, e a cabeça começa a funcionar loucamente, tá vendo? Eu acho que Satanás faz o seu papel bem feito, né? Você fez tudo isso, tá vendo aí? Olha aí agora o que você está recebendo. E eu não me lembro de ter ouvido essa palavra, mas eu acho que no sentido do que a gente ouviu, é que Deus nos leve a um lugar. Vê se ele reconectou. Você reconectou?
Não sei se eu acho que você está parado aí. Eu não sei se você está me ouvindo, é porque a gente teve um problema no programinha aqui, então ele está reconectando. Pode ser que reconecte, a gente não percebe. Olha o OBS, esquece o retorno mesmo aí. Pode deixar o retorno aqui, o OBS, está conectado? Está me ouvindo minha voz? O OBS está conectado? Aqui, ó. Está conectado aí? Tá. Você está me ouvindo aí? Deixa só a gente tentar regular aqui. Aguente aí enquanto a gente conserta aqui. É conexão bem sucedida. É aqui, ó. Agora você não está me vendo, mas é porque eu saí para poder... Aguente aí que eu já estou voltando, viu? Se você estiver me vendo aí... Cadê a pregação aqui? Voltou? Acho que voltou. Vou subir de novo aqui. Quando você está na internet é assim, né? A internet acontece às vezes de falhar. Vocês estão conectados na internet daqui? Não deixa conectado, não, senão não aguenta. Então, quando a gente vai até Deus para de alguma forma buscar ajuda, a gente espera que Deus diga que vai nos levar, que Ele vai nos levar para um lugar onde no mínimo tem uma aparência de um pequeno paraíso. É como se a gente dissesse para Deus que se Ele nos livrar dos nossos problemas e das nossas dificuldades, nós nos tornaremos servos mais felizes aqui na terra. A gente tem a sensação de que as coisas vão melhorar para a nossa vida se Deus nos livrar dos problemas. E Deus diz para Jeremias: segura a tua onda aí, Jeremias. Vai piorar, vai invernar. E Deus disse: se você não aguenta as lutas do teu povo, que é só o teu povo aí, imagine quando você tiver que enfrentar os reis. Se você não aguenta a situação aqui, Jeremias, e quando as coisas piorarem? Você também vai ter esse senso? E eles nos ensinam um processo de preparo para essa corrida com os cavalos. Eles nos preparam, Deus e Jeremias, no seu texto, nos preparam para essa corrida. E eu quero pensar com vocês alguns preparos que nós teremos para a corrida. Primeiro, é cuidado com as situações, cuidado com as circunstâncias. Nós precisamos vencer essa ideia de que a nossa relação com Deus é uma relação de ídolo. Esse perigo de nós idolatrarmos Deus quando nós nos relacionamos com Ele à base de troca. Eu te dou alguma coisa e você me devolve alguma coisa. Olha, Senhor, eu faço isso e isso e isso para o Senhor, e o Senhor faz isso e isso e isso comigo. E a gente começa a viver com Deus numa relação de troca. Então, quando as circunstâncias não vão da forma como a gente quer, a gente começa a achar que Deus deixou de ser Deus, deixou de ser justo. Porque talvez você pense que, se eu fosse Deus, eu teria resolvido de outras formas. Ou talvez você nunca teve esse sentimento, né? Mas se eu fosse Deus, eu resolveria logo os meus problemas financeiros. Porque essa é a ideia. E por muitas vezes é essa a ideia que a gente mesmo, que a igreja mesmo coloca. O convite da igreja é: pare de sofrer. Porque tirar o sofrimento você vai ser mais feliz. E nós não queremos amadurecer no processo das circunstâncias. E a Bíblia diz de vários outros profetas. Tem que segurar lá que está me atrapalhando. A Bíblia diz que de vários outros profetas que de alguma forma eles também sofreram. Elias,
derrotou os profetas de Baal, mas quando Jezabel mandou um recado, Elias se intocou. Senhor, ficou só eu sozinho. Porque as circunstâncias minaram a fé deles. As circunstâncias, as situações não podem minar a nossa fé. Nós não nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele tem a nos dar. Nós nos relacionamos com Deus por causa de Jesus. A nossa relação com Deus é por causa de Jesus. E quando nós olhamos para Jesus e olhamos o sacrifício de Jesus da cruz, nós entendemos que não faz sentido qualquer outra coisa. E nós ainda temos a vantagem. Nós temos a vantagem porque, olhando os capítulos de Jeremias, nós vamos saber o final da história. Porque nós precisamos, nós estamos, acho que com algum problema, a imagem está boa? Caiu, Leandro? Então deixa. A gente está com um problema de conexão, então pode ser que no processo aí, às vezes ele consegue pegar. Pode ser que falhe alguma coisa aí, viu? Segundo, além de nós cuidarmos da circunstância, é cuidar com os sentimentos. A gente fica angustiado algumas vezes porque não consegue ver tantos profetas curando as feridas, ou a gente vê os profetas curando as feridas superficiais. E o nosso sentimento é como de Jeremias, de dizer, olha, está vendo o que dizem? Paz quando não há paz. E se a sua pergunta, e se a sua resposta, quando você pensa de que paz quando não há paz, é de que assim, realmente é isso mesmo que eu sinto. Caiu de novo, gente. Aguenta aí, viu? Se estiver me ouvindo, tá vendo? Tem que vir aqui, ó. Só vem aqui, dá enter aqui. E tem que estar aqui, ó. E na outra aba. Mesma coisa, ó. Só dá enter aqui nas duas abas. E voltar para o BS e transicionar. Vou voltar de novo para a cena aqui. Lá vai eu de novo. É que eu tenho um monte de aluno de informática aqui, mas meus alunos estão aprendendo. Aí aprendendo na hora do culto é bom, que ao vivo é assim, né? Como dizia o Faustão. Então, a gente vê os profetas curando superficialmente as feridas do povo. A gente liga a televisão e vê os cultos da televisão e diz assim, que bando de safado. Como que alguém consegue vender uma semente que vai curar coronavírus? E pessoas pagando dinheiro num lencinho que vai colocar no travesseiro. Pessoas pagando por banhos que vão tirar os males da sua vida. E se diante de perguntas dessa, a sua resposta é sim, cuidado. Porque a angústia é uma perigosa tentação. Porque a gente cansa de ver a igreja ser estuprada. E isso pode minar. Por isso que a gente não pode guardar isso no nosso coração, não pode omitir isso, não pode negar isso. Cuidado com os sentimentos que os mau caráter, que agem em nome de Deus, fazem na sua vida. Cuidado, porque Jeremias começou a ser minado por isso, e de tanto que ele falava, de tanto que ele pregava, e as coisas não aconteciam. E Deus diz, Jeremias, calma aí, Jeremias. Se você se fatiga correndo com os que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que farás nas florestas do Jordão? Quando chegar nas areias movediças, nos pântanos que tinha lá, e o trem ficasse invernado para o lado dele, o que você vai fazer, Jeremias? Tenha paciência, meu filho.
Então, primeiro, cuidado com as circunstâncias. Olhe para Jesus, não olhe para o problema. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando as circunstâncias abalam o nosso relacionamento com Deus, é hora de voltar e dizer: Senhor, eu preciso converter essa área da minha vida. Cuidado também com os sentimentos, porque de alguma forma, os sentimentos que nós temos em relação àqueles que estão destruindo a igreja, não podem minar a nossa relação com Deus. Terceiro, cuidado com a mensagem. Jeremias capítulo 25, versículo 3, ele diz assim: olha, de madrugada, Senhor, ele diz assim, durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não as escutastes. Nós estamos falando aqui de uma região quente. Jeremias levantava cedo, pela madrugada, e saía anunciando até o pôr do sol. E pregando, e dizendo, e declarando, e as pessoas não mudavam de vida, as pessoas não convertiam. Ele diz assim: vocês não escutavam. Mas Jeremias, em momento algum, se perde, porque o que Jeremias ganhou com tanta perseverança? O que Jeremias ganhou em perseverar tanto? Ele ganhou perseguição. Ele diz: rapaz, eu fiz tudo isso aqui, olha o que eu ganhei. E aí 2 lições ele nos ensina. Que a pregação da palavra de Deus, a primeira é que a pregação da palavra de Deus raramente conduz à popularidade. Não dava para ser popular com aquele tipo de mensagem. As pessoas não queriam ouvir aquilo. Não dá para ser popular dizendo que eu tenho que mudar de vida. As pessoas queriam massagem de ego. Elas queriam pregação tipo stories de Instagram. Bom dia, meus amores. Oi, hoje como vocês estão? Hoje é dia de uma palavra de vitória. Prepare que hoje vai ser um dia super especial. Eu vou declarar uma oração e os seus problemas acabarão. Aleluia! Bem, qual é o próximo stories? Esse aqui. Era essa a realidade. Mas não trazia popularidade, porque Jeremias anunciava a palavra. O segundo é que as pessoas ficam ressentidas. As pessoas ficam ressentidas com a pregação da palavra de Deus. E elas ressentidas. Obrigado, Rodrigo, deixar a garrafa fechada. Rodrigo deixou a garrafa fechada. Até a Amanda pediu água, mas já abri. As pessoas ficam ressentidas com a mensagem. E quando elas ficam ressentidas, elas têm algumas medidas para tomar. Ou elas destroem a mensagem, porque eles começaram a falar mal de Jeremias, ou elas destroem o mensageiro, mata o profeta. É por isso que é importante manter-se íntegro à mensagem. É por isso que diante da corrida com os cavalos, não negocie os seus princípios. Outro dia eu recebi uma ligação do banco. E o rapaz falou assim: meu senhor, eu estou ligando para o senhor porque tem um crédito disponível. Eu falei: não, meu amigo, eu não quero, muito obrigado. Não, mas é um crédito especial. Eu falei: meu amigo, eu não quero. É para o senhor pagar a sua dívida. Eu falei: não, meu amigo, eu não devo a ninguém, graças a Deus. Está tudo em ordem aqui, não devo nada. Não, mas eu queria que o senhor ouvisse pelo menos as possibilidades. Aí ele fez assim, aí eu falei assim: meu amigo, eu não quero, eu te agradeço, mas assim, eu não quero dinheiro emprestado. Aí ele falou assim: mas todo mundo pelo menos ouve. E aí eu falei: meu amigo, a minha mãe sempre diz para mim que eu não sou todo mundo. Então, pelo amor de Deus, me deixe em paz. É preciso, com ele foi até engraçado, né? Mas é preciso não negociar.
É preciso manter-se íntegro. Não dá para ficar falando aquilo que as pessoas querem ouvir, porque isso de alguma forma vai fazer você bem popular. Vamos fazer alguma coisa para que as pessoas me vejam como alguém importante. E para ser alguém importante, a gente negocia a mensagem. Se não houver mudança de vida, não há cristianismo. Há vida religiosa, mas não cristianismo. Cristianismo tem que ter mudança de vida. Por isso que não é fácil competir com os que vão a cavalo. Quantas vezes nós somos tentados a desistir diante da corrida? Quantas vezes? A gente trabalha com igreja 13, 14 anos. Quantas vezes a gente pensou assim, rapaz, não dou conta não. Não dou conta não. Acho que as vezes que a gente mais teve vontade de desistir foi Macapá, viu? Quer correr com cavalo, vem Macapá. Tem uns cavalos aqui que eu consigo ver que são abençoados. Porque onde você for, tem cavalo. Onde você for, vai ter situações. A gente estava no Riacho da Onça em 2008. Saí para evangelizar. Colocava a minha sacolinha do lado, uma Bíblia, uma garrafinha de óleo para orar por alguém doente e saí andando para evangelizar. Quando eu estou voltando para casa, de repente vejo uma ambulância parada lá em casa. Era a Liliane, que já estava sangrando, grávida da Luciane. E pouco tempo depois, foi uma bagunça na nossa vida. Viaja para outra cidade para ter 40 quilômetros para chegar no primeiro hospital. Numa ambulância, numa estrada de chão, numa estrada cheia de costela de vaca, a ambulância amarrada de corda para poder segurar a porta. Era um cavalo. Problemas com a igreja, problemas com irmãos. Mas por que desistir? E os problemas de início, se a gente tratasse todos os problemas como aqueles que vão a pé, a gente nunca teria aquela, não, vai piorar, então vamos resolver isso aqui. Às vezes, parece que a nossa linha de chegada nunca vai ser alcançada. Mas uma coisa a gente tem certeza, a gente tem a Bíblia. E a gente sabe que a corrida é dura, mas a chegada é certa. Nem que a gente tenha que chegar como aquela corredora famosa, que chega toda troncha ali, mas chegou. Circunstâncias, uma situação para uma vida sem sentido. E o que eu posso te contar é que Jeremias enfrentou muitas situações. Mas em todas elas, Jeremias estava focado em servir ao Senhor. Jeremias estava focado em fazer aquilo que Deus estava fazendo. Por isso, não desista diante dos embates. Cuide nessa corrida, cuide das circunstâncias, cuide das situações, cuide dos sentimentos que você tem, cuide da mensagem que você leva. Não negocie, seja íntegro, seja honesto. Porque uma coisa nós sabemos, a vitória é certa. E a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E alguém assim, está vendo? Então isso aqui, o nosso bem, versículo 29 de Romanos 8, 29. Paulo continua dizendo, para que vocês sejam feitos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Deus está transformando as circunstâncias ruins da nossa vida em oportunidade de nos fazer mais parecido com Jesus. Não está colocando essas situações para nos fazer parecido com Jesus, mas está pegando essas situações que nós enfrentaremos, quer queira, quer não, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Não desista. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela vida do profeta,
que lutou para agradar ao Senhor, que diante do seu grande desafio, diante da perseguição, não temeu em rasgar o coração diante do Senhor, em declarar que confiava de que o Senhor era justo, mas o seu coração diante das circunstâncias o estava fazendo com que ele perdesse o foco. Mas ele abriu o coração e ouviu uma palavra do Senhor que o incentivou, que o encorajou a não reagir daquela forma diante do sofrimento. Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a olhar as circunstâncias e a focar no Senhor. Ajude-nos a não ser vencido por um sentimento de angústia que nos impede de olhar ao Senhor. Ajude-nos a não negociar a mensagem. Que mesmo como Jeremias, no poço, com fome, morrendo, sendo torturado, não negociou aquilo que o Senhor tinha para dizer. Jeremias não estava preocupado com popularidade. Jeremias não estava preocupado em agradar a A, B ou C. Ele estava focado em agradar ao Senhor. Livre-nos de uma religiosidade que transforma apenas o nosso exterior, mas que deixa o nosso interior corrompido. Não nos faça como fariseus, mas nos leve a uma experiência verdadeira